Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Por conta da pandemia, os Jogos Olímpicos de 2020 foram prorrogados para o ano de 2021. Somente agora no ano de 2021 os Jogos Olímpicos estão acontecendo, né, em relação ao ano de 2020. Hoje, quando gravo esse vídeo, a gente se encontra na véspera do encerramento das Olimpíadas de Tóquio. Segundo a revista Galileu, são mais de 200 países participantes, né, desse evento mundial. E os primeiros jogos eles aconteceram na cidade de Olímpia, na Grécia, há muito tempo atrás, no ano de 776 a.C. Os jogos, à época, visavam, sobretudo, uma forma de se adorar os deuses de Olimpo. Era uma forma de cultuar esses deuses através dos atletas, né? Com o passar dos anos, né, o objetivo, né, das Olimpíadas, bem como do esporte, ele teve alterações. A gente pode perceber que hoje o objetivo das Olimpíadas, conforme a revista que eu mencionei, a revista Galileu, é a promoção da paz, da união, do respeito e colocando o esporte como serviço de desenvolvimento saudável da humanidade. É algo salutar, né? O esporte e os princípios que regem o esporte também, né? Por ser um acontecimento muito antigo, né? 776 anos antes de Cristo, ele foi destaque em muitas passagens bíblicas, né, por diversos autores, mas principalmente no nosso caso aqui a gente vai comentar algumas informações que foram passadas por Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele se referia vamos dizer assim, as competições da época, né, que ainda não eram Jogos Olímpicos, mas se desenhava para esse fim, quando ele utilizava esses exemplos, ele de certa forma parafraseava como era a conquista da nossa salvação, né? Ele, em diversas passagens bíblicas, e a gente vai ler algumas delas, né? A gente pode perceber que ele faz esse tipo de alusão, né? Faz esse tipo de comparação entre a carreira de um atleta olímpico, né? E a carreira de um cristão rumo à vida eterna. Quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma, ele escreveu várias cartas para as igrejas que ele ajudou a fundar ou ajudou de certa forma fazer a manutenção dessas igrejas. Então, entre duas cartas que ele mandou aos coríntios, tanto para Corinto como para Filipos, que são as cartas que estão em Coríntios e Filipenses, ele traz esses exemplos, né, que como o atleta ele se prepara, né, o cristão também ele tem que se preparar, não é algo que ele pode resultar em responsabilidade, né, não ter responsabilidade com aquela situação. Então a gente pode ver aqui, que ele faz eu vou ler duas passagens bíblicas que está em Coríntios e Filipenses. Ele faz uma comparação interessante, que é a seguinte: quando as pessoas estão competindo, vamos dizer assim, nos Jogos Olímpicos, só um vai sair vencedor, né?
Um vai receber o ouro hoje vai receber o ouro, o primeiro colocado, o segundo a prata, o terceiro o bronze. Então, não são todos que ali estão competindo vão receber medalhas, né? Vão sair vitoriosos. Não são todos que terão êxito na sua jornada. Mas Paulo fala uma situação bem interessante. Ele fala o seguinte: na vida cristã, também da mesma forma, a gente precisa se esforçar, precisa se dedicar, precisa ser diligente, né? Responsável com a salvação. Mas ele cita uma diferença muito grande, que é a quantidade de vencedores. E ele cita que na época até uma pessoa saía vitoriosa dentre os demais, né, dos competidores. E na vida eterna não. Na vida eterna sai vencedor, vitorioso, todos aqueles que se dedicarem, né, a todos aqueles que estarem, digamos assim, comprometidos com essa vitória. Então vou pegar aqui na Bíblia 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós, Paulo falando para os coríntios, né? Que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Interessante, né? Agora vamos em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Diz o seguinte: Paulo falando: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A vida de um atleta olímpico tem muitos sacrifícios, né? Renúncias, disciplina, diligência e principalmente uma busca incessante pelo alvo. Aquele foco, aquela determinação a gente pode perceber nos atletas olímpicos, né? A gente, não só aqueles que se destacam, mas também aqueles que estão ali participando, mas principalmente os que se destacam, a gente percebe que essas pessoas eles respiram aquilo, né? Respira aquela, vive aquilo, vive para aquilo. Para a salvação, esses princípios também não são diferentes, né? E a gente pôde ver nos versículos aqui em que Paulo mencionou que é uma vocação, né? É a nossa vocação. Os atletas olímpicos, eles se preparam, eles trabalham durante os 4 anos para chegar naquele momento ali e dar o melhor de si, né? Então a gente às vezes leva a salvação com pouca responsabilidade, com pouca importância. Talvez a gente pudesse perceber mais a importância, esse sacrifício individual que a gente tem que fazer quando algum ente querido da gente falece ou quando a gente tem algum problema, alguma situação difícil para a gente lidar. Parece que daí a gente começa a pensar no futuro de uma forma condizente com a palavra de Deus. O que eu quero dizer? Não que a gente só quando tem esses problemas que a gente tem essa visão, mas é mais fácil a gente se tocar, né, em relação à salvação quando as coisas às vezes não vão tão bem, né? E poucas pessoas, e graças a Deus por isso, há pessoas que quando estão bem lembram ainda do seu Criador, né? Igual Jó, né? Jó, quando Deus se refere a ele, Deus fala que ele era uma pessoa reta, né? Era uma pessoa que
que Deus se agradava, que Deus cuidava dele, né? Então a gente, mesmo antes de acontecer aquelas questões com ele, né? Que a gente, é uma outra história, mas outro dia a gente pode até comentar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes a vida vai bem ou vai mal, de todas as formas a gente tem que se lembrar que a salvação é uma coisa séria, que não é uma situação irrelevante. A gente pode citar esses atletas, se eles durante esses 4 anos eles não se importarem com a sua própria alimentação, com a sua própria capacidade de descansar, de se regenerar, de buscar melhorar, de procurar a perfeição, eles não vão ter êxito. Então, e nem vão ser classificados para estar naquele lugar. Então, muitas vezes a gente pode estar sendo desclassificado por nós mesmos para estarmos junto a Deus, né? Alguns podem até pensar, mas a salvação da humanidade não vem pela morte de Jesus Cristo? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e realmente isso traz vida plena ao ser humano. Isso é uma verdade. Mas essa verdade não exime ao ser humano de também, vamos dizer assim, ser parceiro de Deus. Porque às vezes a gente pensa que é só aceitar o sacrifício de Deus. Só que é um aceitar o sacrifício de Deus. Mas para Deus, aceitar esse sacrifício de Jesus Cristo vai muito além da gente ser grato por esse ato de Jesus e vai muito além da gente reconhecer isso apenas. Essa aceitação não envolve apenas concordar, né? Mas vai muito além. A aceitação proposta por Deus é muito mais abrangente e profunda. Ela significa literalmente guerra contra o pecado. E é uma luta constante contra a nossa própria natureza. Por quê? Quando a gente recebe a palavra de Deus, quando a gente aprende de Deus, quando a gente aceita Deus no nosso coração, haverá um conflito, né? Porque a nossa natureza quer uma coisa, mas o nosso entendimento, o nosso coração, digamos assim, também quer outra coisa, que é buscar a Deus, né? Então, às vezes, a gente pode perceber que na Bíblia, muitas vezes, se fala da gente, seu pé está vacilante, seu pé está assim. Por quê? A pessoa às vezes fica para um senhor ou para outro senhor. Não há muro em cima do muro, né? Coluna do meio. Ou você está com Deus ou você não está com Deus, né? Jesus mesmo já falou, né? Quem não está comigo, quem não ajunta comigo, espalha. Ou seja, ou você está junto com Deus ou você não está, né? Então, é uma verdade muito forte. A gente tem que ter, Deus tem que ter da gente essa parceria. A morte de Jesus na cruz do Calvário, ela trouxe uma expectativa de vida eterna. Ela trouxe uma expectativa de vida eterna. Aqueles que querem essa vida eterna, eles terão. Mas para você querer essa vida eterna, você também tem que não querer mais o mundo. O mundo, quando eu digo, são as coisas que conflitam com a vontade de Deus. Todos nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e através da Bíblia a gente pode entender e pode pesquisar. É um livro que Deus deixou para o ser humano, para que ele, principalmente ele, examine. Não estou falando que a gente não possa estudar com outras pessoas, ouvir outras pessoas, da mesma forma que vocês estão fazendo de
ver esse vídeo, não tem problema. Mas você é responsável por você mesmo, né? Então, se por acaso, num julgamento divino, você falar para Deus, eu segui fulano, eu ouvia fulano, para mim era perfeito, então eu acabei seguindo o que ele estava falando e tudo mais. Não, Deus deixou a Bíblia, você é o responsável pelos seus atos. O julgamento para você, digamos assim, ou para mim, vai envolver a nossa individualidade. Essa expectativa de vida que Jesus Cristo nos deu através da sua morte no Calvário, é uma forma que a gente pode, ao mesmo tempo, concordar, ser agradecido e lutar mesmo. É uma luta constante contra a nossa natureza pecaminosa. Eu vou ler o que diz Paulo em Romanos 7:19. Ele fala o seguinte, que como é essa luta? É uma luta fácil? É uma luta difícil? O que Paulo diz sobre isso daí? Romanos 7:19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Não é fácil até entender essa passagem bíblica, né? Porque Paulo, ele está falando que é uma luta, né? É uma luta. O apóstolo Paulo, na minha opinião, respeitando todos os outros apóstolos ou discípulos, né? A gente vê que Paulo era uma pessoa que se destacava, né? Era uma pessoa que tinha uma vida consagrada a Deus. E ele, o que ele disse? Que estava passando por uma dificuldade. O que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. A vida do cristão, ela tem estágios, né? Na Bíblia mesmo fala, né, que ele compara, às vezes, a forma de... Eu não lembro agora a passagem exata sobre isso, mas ele fala na Bíblia, né? Deus fala na Bíblia, eu acho que foi até Paulo que falou, que a questão do alimento, né? Quando a pessoa vai crescendo, ela deixa de ter o alimento líquido, né? Uma criança, ela começa a crescer, ela está mamando ainda, mas ela já começa com alimento depois, durante esses estágios, ela passa a ter um alimento sólido, né? Ela começa com líquido, começa com aquelas papinhas, e até o ponto de quando ela tem, 2 anos, 1 ano, 3 anos, ela já está comendo muita coisa sólida, né? Claro, bem pequenininho e tal, mas ela evolui. Então, quando a gente vê que Paulo está falando assim, eu não consigo fazer o que eu quero, a gente tem uma guerra interior, né? E essa guerra interior a gente vai ter até findar a nossa vida, né? Ou até Jesus voltar. Então, a segunda vinda de Jesus. Então, o cristão, ele tem que ter em mente o seguinte: tenho que lutar, mas também tenho que evoluir. Tenho que evoluir. Não é fácil. Nossa vida é uma constante montanha russa. Tem horas que estamos mais em cima, outras horas estamos mais embaixo. Mas a gente não pode ser relapso com relação às coisas de Deus, né? A gente não pode negligenciar as coisas de Deus. Se cair, levantar o mais rápido possível, levantar imediatamente e buscar a Deus. Porque a nossa vitória está em Deus. Mas a gente precisa lutar, assim como Paulo lutava. Paulo lutava, quanto mais nós. No final da vida de Paulo, ele já sabendo que ele ia
digamos assim, ia ser executado, ele percebeu que durante toda aquela luta que ele tinha consigo mesmo, né? Porque a gente luta contra a nossa carne, contra a nossa vontade, contra os nossos desejos, que a gente tenta submeter os nossos desejos à nossa vontade, né? A nossa vontade que é obedecer a Deus. Então, no final desse período todo, a gente vai ler em 2 Timóteo, deixa eu só pegar aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 ao 8. Paulo dizendo, já no final da vida dele, né? Já estava prestes a ser executado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo. O que acontece? Paulo venceu. Ele chegou no final da vida dele e olhou para trás, ele fez um balanço e falou assim, poxa, consegui, cheguei até aqui, minha coroa está reservada. A coroa da vida eterna estava reservada para ele. Ele tinha, digamos assim, a certeza que ele estava salvo. Tinha certeza. E a gente também, e eu espero, né, de mim e de você, que mesmo a gente enfrentando as lutas, né, as lutas que a gente enfrenta, as lutas espirituais, mas assim como o apóstolo Paulo, possamos estar entre os vencedores desta carreira, porque ele mesmo falou, todos aqueles que amam a segunda vinda de Jesus. Então é amar a segunda vinda de Jesus, não é só aceitar, né? Simplesmente ou ficar agradecido, é amar, é ansiar, é trabalhar para isso, é a gente contribuir de alguma forma para que a obra de Deus seja propagada. Não porque Deus precise, inclusive Deus poderia, Deus tem um exército enorme de anjos, ele poderia pedir para os anjos que são perfeitos nos ensinar, mas não, ele deixou essa missão para mim e para você. Não porque mereçamos, mas porque isso vai fazer bem para a gente. A gente, ao ajudar outras pessoas, a gente está se preparando também para que a gente possa estar preparado, né? Então, que possamos, eu e você, assim como Paulo, estar entre os vencedores dessa carreira eterna e um dia estarmos com Deus na Canaã celestial, na cidade que Deus preparou para a gente, né? Que Deus nos abençoe. Por Jesus Cristo. Amém.